pessoal, olha mais uma equação modular aqui com dois módulos, né, de valor absoluto. Essa questão foi pedida pelo Isaac. Ele perguntou por que menos 1 faz parte da solução se o menos 1 não está no intervalo. Eu vou resolver aqui tudo passo a passo, de mais de um jeito, então vai dar para todo mundo entender como é que se faz a resolução aqui inteira. Para começar, a gente pega aquilo que está dentro do módulo e faz igual a zero. Então, eu vou pegar aqui esse x mais 1 e vou fazer igual a zero. Com isso, vamos ter o x igual a menos 1. Vou deixar aqui, então, anotadinho para não esquecer que o x é igual a menos 1. E agora, eu vou pegar o que está dentro aqui do outro módulo e vou fazer isso também igual a zero. Então, x menos 2 igual a zero vai ficar x igual a 2. E anoto aqui para não esquecer que o x é igual a 2. Agora que encontramos esses valores para o x, a gente vai fazer uma reta e vamos fazer como se fosse mais ou menos uma régua. Então, vamos começar com o valor menor, que é o menos 1, vou marcar aqui, ó, menos 1, e depois vamos colocar o valor maior, que é o 2. Então, se vocês olharem aqui para a nossa reta, tem tipo 3 subdivisões nessa reta. E a gente chama essas subdivisões de intervalos. Então, vamos pensar aqui nessa primeira parte aqui que está em verde. Se a gente precisar definir essa primeira parte, escrever isso daqui, como é que a gente faz? A gente está vendo que aqui tem o menos 1 e aqui na frente tudo que está antes do menos 1, ou seja, se fosse uma régua, isso aqui ia ser tudo que é menor do que o menos 1, né? Tudo aquilo que a gente vai querer escrever e não sabe como que a gente vai escrever, a gente chama de x. Então, aqui está o menos 1. Nesse caso aqui, o x é tudo que está verde. Então, ele está antes do menos 1, ou seja, é menor do que o menos 1. Então, a gente vai lá e põe que o x é menor do que o menos 1. E quando a gente põe que é menor, esse x não está incluindo o menos 1. Vamos pensar agora nesse outro intervalo aqui que está em azul e que vai do menos 1 até o 2. O x vai ser tudo isso que está aqui pintadinho de azul, que está entre o menos 1 e o 2. Então, a gente coloca o x entre o menos 1 e o 2. Então, o menos 1, ele é menor do que o x. Ó, ele está antes, aqui ele está menor do que a parte azul, né? Mas para ele ficar incluído, para não ficar um buraco aqui na nossa reta, porque aqui o menos 1 não estava incluído, a gente vai colocar aqui um sinal de menor igual. Tá? Então, agora o menos 1 faz parte desse intervalo. E o x, que é a parte azul, está antes do número 2, ou seja, é menor do que o 2. Então, assim, a gente definiu esse nosso segundo intervalo. E agora vamos pensar nesse último intervalo aqui, que está para o lado direito do 2, ou seja, é maior do que o 2, tudo isso que está pintado aqui em rosa. Então, se a gente tiver que escrever isso daqui, vai ser o x, que é essa parte rosa, é maior do que o 2. Mas como aqui o 2 não estava incluído, a gente precisa incluir ele aqui para não ficar um buraco na nossa reta. Então, a gente põe o símbolo de igual também e ficamos com um x maior ou igual a 2. Então, dessa maneira, a gente definiu 3 intervalos, que são esses intervalos que estão aqui. O que a gente faz agora é uma tabela. Como temos dois módulos, vamos fazer duas linhas horizontais. E como temos dois valores para o x, a gente faz 3 divisões verticais. Aqui no topo dessas divisões verticais, a gente vai colocar os valores de x. Eu gosto de colocar como se fosse aqui a nossa reta, para ficar bem direitinho os intervalos ali. Então, vou colocar aqui o menos 1 e aqui eu vou colocar o 2 em cima aqui dessas barrinhas verticais. Eu gosto de colocar uma bolinha e tal. Não precisa fazer a bolinha, isso é uma coisa minha, tá? E aqui nessas linhas a gente vai colocar o que está dentro aqui dos módulos. E a gente vai colocar entre parênteses. Então, vamos colocar aqui o x mais 1, mas vamos colocar entre parênteses. E aqui a gente vai colocar o x menos 2 entre parênteses. Nos dois módulos temos x positivo, então isso facilita muito para a gente na hora de fazer aqui o estudo de sinais. Lembra que a gente fez x mais 1 igual a zero e isso resultou em menos 1? Então, vamos pensar de novo aqui na nossa reta e vamos pensar que o menos 1 é como se fosse aqui um marco zero para o x mais 1. Então, tudo que estiver para o lado esquerdo, a gente vai marcar com um sinal negativo e tudo que estiver para o lado direito, a gente vai marcar com um sinal positivo.
Então, vamos vir aqui na linha do x mais 1. Então, para a esquerda do menos 1 o sinal é negativo e para a direita o sinal é positivo. E agora vamos pensar no x menos 2. Quando a gente fez isso aqui igual a zero, resultou em 2. Então, vamos pensar agora que o 2 é como se fosse um marco zero e tudo que está para a esquerda do 2 vai ser negativo e tudo que está para a direita do 2 vai ser positivo. O 2 é como se fosse numa régua o zero, né? Tudo que está para lá do zero fica negativo e tudo que está para cá do zero fica positivo. Então, vamos vir aqui na linha do x menos 2, ver aqui onde que está o 2 aqui marcado nessa linha, e tudo que está para a esquerda vai ter o sinal negativo e tudo que está para a direita vai ter o sinal positivo. Então, ficou assim a nossa tabela. E eu acho que ajuda um pouco na visualização a gente fazer aqui essa linha de cima como se fosse aqui essa nossa reta, que é como se fosse também uma régua que a gente dividiu os intervalos. Então, vou até pintar aqui com as mesmas cores e vou escrever aqui em cima os intervalos. Então, agora a gente vai resolver a equação para este intervalo usando esses sinais aqui. Então, no intervalo em que x é menor do que menos 1, a gente vai pegar esse sinal de menos e vai colocar na frente disso daqui, ó. Então, vou colocar aqui com parênteses o x mais 1. É muito importante não esquecer os parênteses, tá? E vou pegar esse outro sinal de menos aqui e vou colocar na frente do x menos 2 com os parênteses. E vou fazer tudo isso igual a 3, que era como estava aqui no enunciado. Então, vamos ficar com o seguinte, menos com x vai dar menos x, porque isso aqui é uma multiplicação, menos com mais dá menos 1. Aqui, menos com x vai dar menos x. Aqui, menos com menos na multiplicação vai dar mais 2. E isso vai ser igual a 3. Menos x com menos x vai ficar menos 2x. Menos 1 mais 2 vai ficar mais 1. E isso é igual a 3. Vamos ficar com menos 2x é igual a 3 menos 1. Então, vamos ficar com menos 2x igual a 2. E vamos ficar com o x igual a menos 1. E aí, então, a gente vai pensar no seguinte, em que intervalo a gente está analisando isso daqui? Estamos no intervalo em que x é menor do que menos 1. Então, se o x for igual a menos 1, ele está no intervalo em que o x é menor do que o menos 1? Vejam que aqui não é menor igual, é só menor do que o menos 1. Então, esse resultado aqui ele não pertence, tá? O menos 1 não pertence ao intervalo em que x é menor do que o menos 1. Portanto, esse menos 1 aqui não é solução. Eu acho que é disso que o Isaac estava falando, tá? Neste caso aqui, esse menos 1 que a gente encontrou não é uma solução para a nossa equação modular. Mas vamos continuar aqui resolvendo. A gente vai agora pensar nesse intervalo aqui, em que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor do que 2. A gente vai usar esses sinais aqui para poder resolver a equação nesse intervalo. Então, a gente vai colocar o mais na frente do x mais 1 com parênteses e vamos colocar o menos na frente do x menos 2 com parênteses. Vai ficar igual a 3, que era como estava no enunciado. Aqui nesse caso tem um sinal de mais, então vamos ficar simplesmente com o x mais 1, não preciso nem pensar muito para saber disso. Aqui o menos com o x vai dar menos x, menos com menos aqui vai ficar mais com o 2, vai ficar mais 2, e isso é igual a 3. Então, olha só que interessante agora. Aqui tem o x e aqui tem o menos x, isso aqui vai cancelar. Então, o x cancelou o menos x e vamos ficar com 1 mais 2, que vai ser 3, igual a 3. Isso aqui é verdadeiro, e é verdadeiro para qualquer valor de x. Mas é para qualquer x do universo? Não, é para qualquer x aonde? No intervalo que a gente está analisando aqui, ó. Vejam que eu até mudei a cor aqui que eu estou escrevendo, porque aqui a gente está analisando outro intervalo. Então, isso daqui é verdadeiro para qualquer x no intervalo menos 1, que é menor ou igual a x, que é menor do que 2.
Ou seja, nesse intervalo aqui, qualquer valor do x vai dar certo e vai funcionar. E olha só que curioso, gente, aqui o menos 1 é menor ou igual ao x. Então, neste intervalo aqui, o menos 1 está, sim, incluso na solução. Então, para o Isaac, que não tinha entendido por que o menos 1 estava na solução, se ele não estava aqui no intervalo, né, que aqui nesse caso ele não era a solução, mas neste caso aqui ele está, sim, no intervalo, e ele é solução, sim, porque ele está nesse intervalo, e nesse intervalo tudo é solução. Então, aqui, ó, vou até colocar, ó. Então, menos 1 menor ou igual a x menor do que 2 é solução. E agora vamos pensar nesse último intervalo aqui do x maior ou igual a 2. Em x maior ou igual a 2, que é o último intervalo. Nesse último intervalo, a gente vai usar esses sinais aqui de mais. Então, vamos colocar aqui o mais, que é esse mais aqui que está na frente aqui, ó, do x mais 1. E vamos colocar aqui esse mais na frente do x menos 2, sempre entre parênteses. Apesar que no caso do mais nem faz tanta diferença, né? E aqui a gente vai fazer igual a 3, porque vocês lembram que era assim que estava no enunciado, né? Então, isso daqui vai ficar x mais 1 mais x menos 2 igual a 3. O x mais o x vai ficar 2x. Mais 1 com menos 2 vai ficar menos 1. Isso aqui é igual a 3. Então, vamos ficar com 2x, que é igual a 3, mais 1. É que esse menos 1 passou, para o outro lado do sinal de igual mudou o sinal. E então, vamos ficar com 2x igual a 4. Esse 2 aqui que está multiplicando aqui o x vai passar para o outro lado do sinal de igual dividindo. Então, vamos ficar com x igual a 4 dividido por 2. Então, vamos ficar com x igual a 2. E aí, vamos pensar agora no x igual a 2 no intervalo em que a gente está analisando, que é no intervalo x maior ou igual a 2. Então, se é igual a 2, aqui, ó, tá maior ou igual, ó, tem um sinal de igual aqui também, então, esse x igual a 2 pertence a este intervalo e, portanto, o x igual a 2 é solução. Então, vamos pensar no que a gente conseguiu aqui como solução. A gente conseguiu aqui, ó, nessa linha, ó, que menos 1 menor ou igual a x menor do que 2 é solução. E aqui a gente viu que x igual a 2 é solução. Então, olha só, aqui nesse caso, ó, o 2 ele não estava incluído, porque o x era menor do que 2, estritamente menor, não era menor ou igual, era só menor. Mas aqui, ó, o x é igual a 2, ele é solução. Então, como é que a gente escreve isso aqui de um jeito bonitinho, para não ficar aqui duas linhas, tudo separado, né? Como é que a gente une tudo isso aqui numa coisa só? A gente vai escrever da seguinte maneira. A gente vai colocar aqui, ó, a gente vai colocar essa parte aqui, ó, menos 1 menor ou igual do que x. E aqui onde tem o menor do que 2, a gente vai colocar também o símbolo de igual. Então, escrevendo dessa maneira aqui, a gente incluiu o 2 também. E fica deste jeito aqui a nossa solução final. Então, essa daqui é a resposta para a nossa equação modular. E sim, o menos 1 faz parte da resposta e o 2 também faz parte. Mas aí agora você vai falar, poxa, mas eu fiz de outro jeito os intervalos. Porque a gente não precisa necessariamente começar com um intervalo em que o x é menor do que o menos 1. A gente poderia também ter começado aqui com um x menor ou igual ao menos 1. Então, vamos tentar agora fazer desse outro jeito, para todo mundo que fez diferente também falar, poxa, mas eu fiz diferente, como é que faz? Então, vamos mudar agora os intervalos. Se aqui eu comecei com um x menor ou igual a menos 1, a gente vai sempre intercalando, porque se eu colocar menor ou igual aqui de novo, o menos 1 vai estar em mais do que um intervalo. Ele tem que aparecer uma vez só, né? Não pode entrar na fila duas vezes. Então, eu vou apagar aqui os sinais e vou colocar direitinho aqui, tudo de novo os intervalos. Então, aqui está menor ou igual, aqui vai ficar só menor. Aqui a gente põe o menor ou igual e aqui vai ficar maior. E vou mudar aqui também os intervalos para ficarem coerentes com o que a gente está fazendo agora. Então, menos 1 menor do que x, menor ou igual a 2, aqui x maior do que 2, tá?
O resto aqui, ó, vai ficar a mesma resolução, a gente só vai mudar a análise dos intervalos, tá? Os sinais vão continuar a mesma coisa, então aqui a gente estava antes com o menor, agora vai ficar menor ou igual. O segundo intervalo a gente mudou aqui, então vou pôr o igual aqui, tirar ele daqui, né? Ficou direitinho. A gente tem que prestar atenção, porque às vezes um tracinho desse muda tudo na vida da gente, e aqui vai ficar só maior, e não vai mais ser maior ou igual. Então, vamos lá, vai ficar só maior. E eu vou apagar também o que eu fiz aqui como análise, vou apagar tudo que eu escrevi em relação aos intervalos. Bom, então agora vamos pensar aqui no nosso novo primeiro intervalo, em que x é menor ou igual a menos 1. Aqui nesse caso a gente tinha feito todas as contas, elas vão permanecer iguais, né? Os sinais aqui vão ficar iguais. E nesse caso aqui a gente tinha x igual a menos 1. E agora a gente está analisando isso para qual intervalo? Seria no intervalo em que x é menor ou igual a menos 1. Então, olha, aqui tem sinal de igual, aqui isso aqui é um igual também. Então, esse x igual a menos 1 pertence a este intervalo aqui, em que o x é menor ou igual a menos 1. Portanto, neste caso aqui, o x igual a menos 1 é a solução. Então, já está um pouquinho diferente de antes, né? Antes, no primeiro caso, não era solução, agora é. Então, já marco aqui que o x igual a menos 1 é solução. E vamos analisar aqui o próximo intervalo. A gente obteve aqui que 3 é igual a 3. E isso daqui seria verdadeiro para qualquer x no intervalo em que a gente está trabalhando aqui. Menos 1 menor do que x, menor ou igual do que 2. Então, mudou um pouquinho agora aqui o intervalo, mas este intervalo aqui também seria verdadeiro e também é solução. Então, eu vou colocar que isso daqui é solução. E agora aqui no último caso em que x é maior do que 2, a gente obteve x é igual a 2, mas vamos então analisar no intervalo. X é igual a 2 no intervalo em que x é maior do que 2, esse x é igual a 2 não pertence a esse intervalo, porque aqui tem que ser o x maior do que o 2 e não igual a 2, portanto, esse x igual a 2 não pertence aqui a este intervalo. Então, nesse caso, o x igual a 2 não é solução. Ficou um pouquinho diferente do modo anterior, mas ficou diferente de um modo que a solução final vai dar igual, porque a gente obteve o quê? Eu vou escrever ali embaixo de novo. Ó. A gente obteve que x é igual a menos 1 é solução, e a gente obteve também que menos 1 menor do que x, menor ou igual do que 2, é solução. Então, aqui, olha só, não importa que aqui, neste caso, o x igual a 2 não entrou na solução, porque aqui o 2 entrou na solução. E o menos 1 aqui entrou aqui nessa parte e não entrou aqui, mas aqui é só a gente consertar e colocar aqui, ó, o sinalzinho de igual, porque o x menos 1 é a solução também. Então, olha só, tá aqui, ó, o menos 1 menor ou igual que o x, menor ou igual que o 2, que ficou exatamente igual a solução anterior. Eu até deixei aqui para vocês verem que realmente ficou tudo igual à solução anterior. Essa é a solução da nossa equação modular. Seja lá como você queira fazer ela, vai dar este resultado se você fizer certinho. Espero que tenham entendido tudo. Eu vou pedir para quem entendeu, para quem gostou, deixa aí um like, gente, dá tanto trabalho de fazer esse vídeo, vocês não têm ideia o tempo que demora, vários dias. E se você não gostou, deixa aí um comentário para me avisar, porque assim eu posso melhorar e fazer uma coisa mais legal da próxima vez. E não esquece de deixar aí um like, se inscrever no canal, isso incentiva a fazer cada vez mais vídeos. Tem hora que dá até uma tristeza, gente, porque dá um maior trabalho e às vezes o pessoal não deixa nem obrigado, sabe? A gente acaba entristecendo e não fica nem com vontade de fazer mais vídeos. Então, cada vez que a gente recebe um like, um inscrito, é uma alegria a mais, sabe? Bom, é isso, gente. Obrigada aí por assistir e até a próxima!